Amém. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Nós estamos em mais uma live. Eu cumprimento a todos que estão em casa com a santa paz do Senhor Jesus. Uma boa noite para todos. E nós estamos em mais um culto para adorarmos e exaltarmos a Deus. E eu te convido a você pegar a sua Bíblia e abrir a sua Bíblia no Salmo 146. Nós vamos ler este salmo e depois nós vamos estar orando para dar abertura a este culto e aos louvores. Salmo 146. Salmo 146 nos diz: Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sar-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva. Porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Glória a Deus. Então, em casa, nós agora vamos estar orando e os meninos vão estar louvando a Deus. Senhor, meu Deus, te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem realizado, por tudo quanto o Senhor tem feito. Obrigado, meu Deus, por estarmos aqui gravando esta live de louvor e adoração ao teu nome. Toma, Senhor, a direção de todas as coisas e age conforme a tua vontade, a tua bondade, Senhor. Queremos ser por ti abençoados. Estenda as tuas mãos sobre nós, dirige todas as coisas, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos exaltar, vamos louvar o nosso Deus. Independente da situação que você está passando, adore ao Senhor Jesus. Louve a Ele, só Ele é merecedor de toda honra e glória. Aleluia, Jesus. Ao único que é digno de receber
Senhor, tu és incomparável. Seu nome é maravilhoso. Leva-me além. Leva-me Ele manda um moço, Geazi, ir até Naamã e diz o seguinte: vá e mergulhe 7 vezes no Jordão. Naamã questiona, ele diz: eu achei que o profeta ia vir, ia sair da sua casa, ia tocar em mim, ia orar, eu ia ser curado. Mas ele me mandou ir para o Jordão. Não tem rios melhores, Abana e Fapá, melhores do que o Rio Jordão. Mas Deus estava querendo tratar com Naamã, levar Naamã a ter dependência da sua presença, a entender que ele podia até ser reconhecido pelos homens da terra, mas diante de Deus não existe grande, diante de Deus não existe status social elevado, diante de Deus não existe aquele que tem posses, riquezas. Diante de Deus nós somos pequenos, diante de Deus nós temos que ser dependentes, diante de Deus nós temos que nos prostrar. E Naamã aprendeu diante daquele cenário a quebrar o seu orgulho e a entender que o grande é Deus, que aquele que merece toda a atenção é Deus, aquele que merece toda a honra, toda a glória é Deus. Que possamos nos voltar ao Senhor com humildade, a reconhecer quem somos, por vezes como Naamã, leprosos, carregando lepra em nós, e precisamos ser curados e tratados pelo Senhor. Uma lepra espiritual, uma enfermidade talvez da alma. Talvez você carrega aí algo em você, uma autossuficiência. E
Deus te convida nessa noite a que você diminua, que você desapareça, para que Ele cresça e sobressaia na sua vida. Para que isso aconteça, você tem que pedir: Senhor, mais de Ti e menos de mim, Senhor. Mais da Sua presença e menos de mim. Eu acredito que Naamã, a cada mergulho que dava, ele estava sendo tratado no seu orgulho, na sua soberba. Ele estava mergulhando e em cada descida ele estava ali, sendo tratado pelo Senhor, em reconhecer: em cada mergulho que eu dou, essa lepra está saindo. Em cada mergulho que eu dou, algo está acontecendo em mim. Em cada reconhecimento que você dá ao seu Deus, a presença dele é manifesta na sua vida. Em cada momento que você reconhece que você é pecador, que você é falho, que você é dependente de Deus, Ele sobressai, Ele manifesta a sua glória e a sua presença. Aleluia. Cante essa canção ao Senhor, pedindo de todo o seu coração, como uma oração ao Senhor, dizendo: Senhor, que a soberba, que toda a autossuficiência, que toda a confiança em mim próprio seja cedida agora. Que o Senhor cresça e que o Senhor apareça, porque só o Senhor é digno de honra, de glória, de louvores, de adoração, de exaltação. Só Ele, somente Ele. Aleluia. presença dele seja real em nós. Manifesta-te em nós, Senhor. Pai, ao ponto de que as nossas ações resplandeçam a sua presença. Que os
nossos sentimentos resplandeçam os seus sentimentos, que os nossos interesses sejam acima de tudo por ti, Jesus. Deus, trata com os nossos corações e nos leva, Deus, a te colocar como primazia, como primeiro, como a primícia em nossas vidas. Oh, Senhor, se o Senhor estiver aqui dentro, imperando em nós, nós conseguimos vencer o pecado que tão de perto nos assedeia, Senhor. Se o Senhor estiver aqui perto de nós, dentro de nós, manifestando o seu poder, nós vamos vencer, Senhor. Nós vamos vencer dia após dia. Eu te peço, cresça, apareça, manifesta a sua presença. O salmista vai declarar: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Aleluia. A natureza revela quem é Deus. Nesses últimos dias nós temos visto o céu de cores diferentes. Não sei se você tem observado, mas não só na Bahia, por algumas vezes, mas em outros estados, o Senhor tem se manifestado através da natureza. Ela manifesta a glória do Senhor. A imensidão do céu manifesta a grandeza do nosso Deus. Paulo vai falar que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Aguarda que você se manifeste
aguarda que você glorifique ao Senhor com a sua vida. Que tudo que há em você, tudo que você for fazer, você avalie. Será que as minhas ações têm glorificado o nome do Senhor? Será que isso que vou fazer glorifica o nome do Senhor? Eu amo essa passagem que declara que quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, que tudo seja para a glória do nome do Senhor. Porque é como um filtro para as nossas vidas. É como se Jesus deixou essa passagem para que entendamos que tudo que nós precisamos fazer é glorificar o nome dEle. E isso nos leva a viver uma vida melhor, uma vida mais santa, uma vida que mais agrade ao Senhor. Porque quando você para pensar nas suas ações, se ela glorifica a Deus, você vai certamente ser liberto de muitos pecados que você poderia cometer, muitos erros que você poderia cometer. Por isso nessa noite eu te convido a partir deste momento, refletir sobre isso. O que eu tenho feito? Será que eu tenho manifestado realmente a glória do Senhor diante da minha vida? Será que realmente eu tenho sido instrumento de Deus? Sendo assim, você vai ponderar suas publicações, você vai vigiar no seu falar, você vai vigiar na forma de pensar. Que em tudo o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Assim como a natureza, ela expressa a glória de Deus diariamente. Você vê a natureza adora o Senhor. Os passarinhos cantam, a criação canta, louva ao Senhor. O balançar das árvores é exaltando ao Senhor. A criação expressa a sua glória. E que você também possa ser instrumento e agente do Senhor, que manifeste a glória do Senhor Jesus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de teu amor.
Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluia, glória a Deus. Santo é o Senhor. Glórias a Deus. Aleluias. Amados irmãos, todos que nos escutam, nos assistem através desta live, eu quero saudar-vos, cumprimentar-vos com a paz do Senhor Jesus e desejar uma boa noite a todos. Amados, estamos aqui mais uma vez na casa do Senhor para falarmos acerca da palavra de Deus. Um momento importante, momento o qual nos traz muita alegria, porque é importante estarmos ministrando sempre a palavra, independentemente daquilo que aconteça ou daquilo que está acontecendo. Nós somos servos do Senhor e precisamos nos manter firmes com Deus, nos manter ministrando a sua palavra, porque nós sabemos que Cristo, Deus, está no controle de todas as coisas e Deus está no controle de toda e qualquer situação. Meus irmãos, você que está em casa, onde quer que você esteja assistindo esta live, este culto online, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler os versículos 31 e 32. Lucas, capítulo 24, versículos 31 e 32. Diz assim a palavra do Senhor: Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando ou ardendo em nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Irmão, onde quer que você se ligue com Deus nesta noite. Deus, Ele está do seu lado. Eu quero nesse momento que você curve a sua cabeça um instante. Esqueça de tudo que está ao seu redor. Esqueça inclusive das pessoas que estão ao seu lado, se é que você está assistindo com alguém. Mas sinta a presença do Espírito Santo aí perto de você. Oh Senhor, é possível sentir o teu fluir, Espírito Santo. Eu sei, Senhor, que o teu povo não está reunido, não, Senhor, presencialmente,
mas com certeza, espiritualmente, todos estamos reunidos agora neste momento. Espírito Santo, eu quero te fazer um pedido especial nesta noite. Senhor, que o Senhor vá ao encontro de cada pessoa que nos ouve nesta noite, Senhor. Que o Senhor faça com que eles se sintam, Senhor, perto de Ti, Deus. Que eles sintam a Tua presença. Que eles sintam, ó Espírito de Deus, que o Senhor ainda brada na terra. Que o Senhor ainda está presente ao nosso lado. Ó Senhor, o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos a Tua habitação, Senhor. Nós somos o Teu templo, nós somos a Tua morada. Ó Senhor, por isso se manifeste no meio deste que está assistindo a Ti, Senhor. Ó Senhor, que nos assiste através desta live, com certeza, Senhor, este está assistindo a Ti. Espírito Santo, toca cada alma nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, amados, é possível sentir a presença de Deus, mesmo nós afastados presencialmente. É possível sentir. Queridos, nós lemos um texto nesta noite, um texto, para mim, um texto especial. Um texto onde Lucas, o escritor deste livro, ele vai narrar a ressurreição de Cristo. Ele inicia este capítulo 24 narrando acerca da ressurreição de Cristo. E enquanto ele fala dos fatos, quando as mulheres vão até o sepulcro, que não encontram mais o corpo e voltam e avisam aos outros discípulos, eles também vão lá, olham e não veem. Essa notícia se espalha e 2 dos discípulos de Cristo, indo no caminho à sua aldeia, no caminho à aldeia de Emaús, eles vão conversando acerca dos fatos que aconteceram nestes dias. E enquanto eles vão conversando, alguém aparece diante deles, no meio do caminho. E eles começam a conversar, vão falando a respeito de tudo o que se passara. Irmãos, esse fato aqui é narrado somente por Lucas. Nem Mateus, nem Marcos, nem João narra este fato. Então Lucas, ele dá uma pausa na narração acerca da ressurreição de Cristo, diretamente como fazem os outros, e ele narra este fato. De maneira que, no versículo 13, ele começa a falar acerca de um visitante, de alguém que supostamente era um visitante, e se encontra com estes 2 discípulos que vão no caminho de Emaús. Queridos, eu quero destacar alguns pontos rapidinho neste texto. Eu não li o texto todo para que nós ganhássemos tempo, mas à medida que nós formos lendo, nós vamos fazendo algumas observações breves, porque o ponto principal desta mensagem está no texto que nós lemos, nos versículos os quais nós lemos. Então ele diz no versículo 13: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Vejam que eles saem de Jerusalém e vão para uma aldeia chamada Emaús, um povoado que ficava a 11 quilômetros. As demais traduções vão dizer aí 60 estádios. Cada estádio vai equivaler a 185 metros. Então, se fizermos aí uma multiplicação, 185 vezes 11, você vai ver que vai dar, vezes 60, aliás, 185 vezes 60, você vai ver que vai dar aí vai dar 11 quilômetros, ou seja, 11.000 metros. Então, eles estavam andando esses 11 quilômetros para ir para a sua aldeia, saindo de Jerusalém para ir para Emaús. No meio do caminho, vamos ver no versículo 14, o que diz: no caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. No caminho eles iam conversando. E isso, irmãos, dá para nós já pegarmos um pouco do sentimento que envolvia aqueles discípulos. Eles estavam tristes com o acontecimento. Eles estavam preocupados.
Eles não sabiam mais o que era que estava acontecendo. Eles não conseguiam entender que fato era aquele. Por que que eles foram até o sepulcro? Por que que as mulheres foram? Por que que os outros discípulos foram até o sepulcro e não encontraram mais o corpo do mestre? Eles haviam esquecido daquilo que Cristo tinha falado para eles. Então eles se concentraram naquela situação, se concentraram naquele problema e não conseguiam entender o que era que estava acontecendo. Enquanto conversavam, versículo 15, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. O próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Aqui nós já destacamos um ponto muito importante. Que ponto é esse? Irmãos, em meio a qualquer situação, Jesus está ao nosso lado. Irmãos, aqueles discípulos estavam vivenciando aquele problema, estavam vivenciando uma situação inusitada, uma situação a qual eles não compreendiam, mas de repente Jesus aparece no meio deles, em meio a todo aquele problema. Eles não reconhecem Jesus, mas Jesus estava do lado dele. Então, meu irmão, independentemente de qualquer situação que venhamos enfrentar, Jesus está ao nosso lado. E por que não dizer que hoje, em tempos de pandemia, em tempos de coronavírus, por que não dizer que Jesus está do seu lado? Por que não dizer, meu irmão, deixe o medo de lado, deixe a preocupação de lado, porque Jesus está contigo. Jesus se aproxima de você. Jesus busca estar perto de você para te confortar a respeito de qualquer situação. Continuemos o texto, versículo 16. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. Foram impedidos de reconhecê-lo. Vejam vocês que Jesus está perto deles. Só que eles foram incapazes de compreender, foram incapazes de entender que Jesus estava com eles. Irmãos, eles estavam tão preocupados com aquela situação, tão envolvidos no problema, que esqueceram que Jesus estava perto dele. Ou melhor, que não conseguiram entender, que não conseguiram perceber que Jesus se aproximou deles. Às vezes nós nos preocupamos tanto com a situação difícil que passamos na nossa vida. Às vezes nos preocupamos tanto com o problema que não somos capazes de perceber que Jesus está do nosso lado. Não somos capazes de perceber que Jesus se aproximou de nós e quer nos aconselhar, e quer nos ajudar, e quer confortar a nossa alma, confortar o nosso coração. Jesus se aproxima deles e eles são incapazes de reconhecer. Sabe o que isso me lembra? Isso me lembra 2 Reis capítulo 6, quando o exército arameu cerca o acampamento do profeta Eliseu. Naquele momento, o moço de Eliseu sai da sua tenda, de onde ele estava, olha e vê o exército cercado, que tinha cercado todo aquele acampamento. E quando ele olha aquele exército, ele se preocupa. Ele se preocupa, corre até o profeta e diz: Senhor, meu Senhor, o exército arameu nos cercou, e agora o que vamos fazer? A Bíblia diz que Eliseu olha para ele e diz: meu filho, olha, maior é o que está conosco do que aqueles que estão com eles. Aleluia. E a Bíblia diz que Eliseu faz uma oração. No versículos 16 e 17, se não me falha a memória, você vai poder acompanhar isso aí. A Bíblia diz que Eliseu faz uma oração, Eliseu olha para que o olho daquele moço seja aberto. Quando ele ora, a Bíblia vai nos mostrar que os olhos daquele moço se abrem, e quando ele olha para aquele exército, ele contempla carros e carruagens de fogo ao redor. Queridos, independentemente da situação, fique atento, pois Cristo está do seu lado. Fique atento, fique ligado, Jesus está com você. Ainda que um exército circule, ainda que um exército te cerque,
Deus está do seu lado. Aleluias. Deus está do nosso lado. Lembre-se sempre, independentemente da situação, Cristo, Ele sempre vai se aproximar de nós. E aqueles discípulos, eles estavam tão preocupados que não conseguiram compreender e que não conseguiram perceber, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. O problema estava tão grande, eles estavam tão concentrados no problema, que não conseguiram reconhecer ao Senhor Jesus. Versículo 17. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Veja, irmãos, como estava o sentimento daqueles discípulos. Eles estavam tristes, estavam se sentindo com a esperança longe. Eles estavam, irmãos, com o coração partido, com o coração cheio de tristeza, porque haviam perdido o seu mestre. Vejamos o versículo 18. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Você é o único visitante. Veja que eles reconhecem que aquela pessoa é um visitante. Eles não conseguem compreender que é Jesus. Possivelmente haviam muitos visitantes em Jerusalém naqueles dias, e todos, é provável que sabiam do que tinha acontecido com o mestre. Mas, supostamente, aquele visitante que se aproxima dos dois discípulos não sabia, supostamente. Vejamos o que acontece. Versículo 19. Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Irmãos, do ponto de vista humano, eles dão uma descrição perfeita de quem era Jesus. Do ponto de vista humano, para quem não conhecesse, eles estavam dando uma descrição perfeita de quem era Jesus. Olha, o nosso mestre era um homem, era um profeta, era um varão profeta, ele era poderoso em obras. Veja, eles vão dar pelo menos 3 características de Jesus: profeta, poderoso em obras e, em terceiro lugar, poderoso em palavras. Veja, irmãos, é uma descrição perfeita. Então, quem sabe, se aquele visitante não fosse o próprio Jesus, aquela pessoa pensaria: nossa, esse mestre realmente era um homem especial, era um homem diferente, profeta, era homem de Deus, poderoso em palavras. Quando ele falava era diferente, as palavras de Jesus tinham um sentido diferente, eram palavras maravilhosas. E o que Jesus fazia, outras pessoas não faziam. Então, quem sabe se realmente ali não fosse o próprio Jesus, aquele visitante dissesse: nossa, esse homem realmente era especial. Esses jovens, esses discípulos têm mesmo razão de estarem tristes. Mas aquele homem, irmãos, era o próprio Jesus, era o próprio Senhor. Versículo 20. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Versículo 21. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Note, irmãos, note na expressão dos discípulos que a esperança deles estava se desvanecendo. Eles tinham esperança de que Jesus restaurasse o reino de Israel. Era a esperança deles. Eles ainda não compreendiam que o Cristo tinha vindo para fazer muito mais que resgatar o reino a Israel, ou que restaurar o reino a Israel. Jesus tinha vindo para salvar toda a humanidade, mas eles ainda não compreendiam isso, irmãos. Eles não compreendiam. Então a esperança deles foi se desvanecendo, foi se acabando.
E às vezes nós nos concentramos tanto em determinado problema, em determinada situação, que a nossa esperança de salvação, a nossa esperança de mudança, ela se desvanece, ela vai embora, ela vai se acabando. Mas, meu irmão, Cristo estava ali perto deles, a esperança deles estava bem pertinho para renová-los, mas eles ainda não conseguiam compreender. Vejamos o versículo 22. Algumas das mulheres, isso eles contando ainda a história, algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Vejamos o versículo 25 agora. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Veja, o Senhor, aquele viajante, que para eles era um viajante, nós aqui já compreendemos que era o próprio Cristo, diz para eles: como vocês custam em entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Há traduções que diz: ó, nécios ou tardos em compreender. Irmãos, Jesus diz: olha, vocês estão sendo lerdos na compreensão. Vocês não estão sendo capazes de entender algo que os profetas falaram, algo que as Escrituras já falaram acerca do Cristo. Vocês estão demorando de compreender. Vocês estão sendo lerdos. Vocês estão sendo devagares em compreender. Então Jesus chama a atenção deles para isso. E às vezes, irmãos, mais uma vez, nós nos concentramos tanto em um problema que não conseguimos entender, não conseguimos perceber aquilo que a palavra fala a nosso respeito, ou aquilo que a palavra fala a respeito do próprio Cristo, do que Cristo fez, do que Cristo é capaz de fazer. Nós nos esquecemos do que a palavra de Deus fala para conosco, do que a palavra de Deus nos revela, do que a palavra de Deus nos anuncia. Precisamos estar atentos à palavra, irmãos. Sempre falamos a respeito disso. Sabe por quê, irmãos? Porque as pessoas, ultimamente, elas têm depositado a sua fé em outras coisas, depositado a sua fé em coisas que elas podem ver, em coisas que elas podem perceber, e esquecem que a palavra de Deus fala tudo a nosso respeito. Esquecem que a palavra de Deus explica toda e qualquer situação. Irmãos, estejamos atentos acerca disso e não esqueçamos que a palavra do Senhor, ela fala tudo, ela explica tudo, ela nos orienta acerca de tudo. Versículo 27. E começando, versículo 26. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Veja que Jesus continua falando com eles. Versículo 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Veja, irmãos, o que é que nós podemos destacar aqui? Podemos destacar que todas as Escrituras do Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. Todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. Você vê que ele começa por Moisés. Por que começando com Moisés? Começando do Pentateuco, começando dos 5 primeiros livros escritos por Moisés, ele passa pelos outros escritos, vai pelos profetas e mostra para os discípulos que todo aquele Antigo Testamento, que todas as Escrituras
elas apontavam para o Cristo, elas falavam acerca do Cristo, elas explicavam acerca do Cristo. E para nós, elas explicam, elas falam acerca do Cristo. Que o Novo Testamento fala sobre Cristo, nós já compreendemos isso. Mas muitas pessoas têm dificuldades, irmãos, de entender que o Antigo Testamento também fala todo sobre Cristo. Irmãos, Cristo é o personagem principal da Bíblia. E eu vou mais adiante. Cristo é o personagem principal de toda a história. Então as Escrituras falam sobre ele. As Escrituras relatam sobre o Cristo. Desde os primeiros livros falam sobre Cristo. E aqueles discípulos não conseguiam compreender isso. Eles, até aquele momento, não entendiam que tudo que a Escritura falara a respeito do Cristo estava se cumprindo. Eles não compreendiam. Então aquele visitante, aquele suposto visitante, mostrou para eles que as Escrituras estavam mostrando, estavam apontando, estavam explicando o que acontecera naqueles últimos dias. Como eu disse logo no início, eles não estavam compreendendo. Eles estavam tão focados no problema que não estavam compreendendo tudo o que as Escrituras falavam acerca do Cristo. Versículo 28. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Versículo 30. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu a eles. Versículo 31. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Queridos, entendamos uma coisa. Eles estavam completamente preocupados, estavam absurdamente preocupados, a ponto de não reconhecerem Jesus, a ponto de não entenderem o que as Escrituras falavam. E então Jesus expõe as Escrituras para eles. Observa, o que é que Jesus faz? Expõe as Escrituras para eles. E ali nós vamos entender que após aquela exposição das Escrituras, eles começam a se acalmar mais um pouco. Eles começam a ter mais um pouco de lucidez. Eles convidam o Senhor para entrar, eles ainda não o reconheceram, mas convidam aquele visitante para entrar. O visitante entra, e no momento em que eles vão ali participar de uma alimentação, o Senhor faz o que ele fazia de costume, o que ele mostrou na Santa Ceia. Ele pega o pão, parte o pão. Ao partir o pão, os discípulos têm os seus olhos abertos. Têm os seus olhos abertos. A semelhança do moço lá do profeta Eliseu, os seus olhos se abrem. O moço contemplou as carruagens de fogo, o exército de fogo que estava ali para protegê-los. E agora aqui os discípulos contemplam a quem? Contemplam o seu mestre. Aleluias. Meu irmão, só através da exposição das Escrituras nós podemos nos acalmar, nós podemos nos tranquilizar, e assim os nossos olhos são abertos. Veja que os olhos deles vão se abrir depois que o Senhor expõe as Escrituras. Ora, eles andaram 11 quilômetros, 11 mil metros, e foi tempo suficiente para o Senhor dar uma bela de uma exposição das Escrituras para eles. O Senhor expõe as Escrituras e quem sabe o coração deles começa a se acalmar. Pois quando eles se sentam ali à mesa, nós vamos entender aqui, irmãos, quando meditarmos corretamente no texto, ao observarmos esse texto, nós vamos entender que eles já estão mais calmos. E agora no versículo 31, a palavra vai dizer:
Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Eles só reconheceram o Senhor depois que os seus olhos foram abertos. Depois que o Senhor parte o pão e após ele ter exposto as Escrituras. E ele desapareceu da vista deles. Versículo 32. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Irmãos, este é o ponto principal desta mensagem. Falando acerca da exposição das Escrituras. Meu irmão, nós precisamos deixar que a palavra, que a exposição da Escritura queime dentro de nós. Aleluias. Precisamos deixar, irmão, que o nosso coração queime por causa da palavra. O coração daqueles discípulos queimava enquanto o Senhor estava expondo as Escrituras para eles. Vê o que ele diz: perguntaram-se um ao outro: não estava queimando ou ardendo o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho? Irmãos, nós temos que deixar nestes últimos dias que a exposição da palavra, que a palavra de Deus queime dentro de nós. Que a palavra queime dentro de nós. Sabe o que tem acontecido? Muitas pessoas têm se deixado levar por movimentos. E eu aqui não vou, irmãos, a gente sempre fala, nós não somos contra movimentos pentecostais, não. Mas as pessoas estão se deixando levar por movimentos que não tem nada a ver com a palavra. Às vezes as pessoas procuram um louvor, um corinho de fogo, para se aquecer, para que o seu coração seja aquecido. Às vezes as pessoas procuram ouvir um louvor que gosta, para que o seu coração seja aquecido. Mas o que é que esses discípulos perceberam? Eles perceberam que enquanto Jesus pregava para eles, os corações deles estavam sendo queimados, estavam sendo aquecidos, estava ardendo dentro dele. Eu quero te pedir que você deixe queimar o seu coração através da audição da palavra. Deixa queimar dentro de você. Deixa que a palavra queime dentro de você. Deixe que a exposição das Escrituras queime dentro de você. Ame as Escrituras, ame a pregação da palavra. Ultimamente nós temos ouvido pregações, irmãos, algumas pregações, porque eu acredito que aqui na IERC as mensagens têm sido genuínas, mas nós temos ouvido muitas ministrações que vão levando as pessoas para o buraco, irmãos, porque não tem nenhuma base bíblica. Não tem nenhuma base bíblica. Aleluias. As pessoas estão se deixando levar por qualquer tipo de mensagem, mas nós temos que aprender que a exposição genuína das Escrituras é o que faz queimar aqui dentro. É o que faz queimar. Os discípulos sentiram queimar quando Jesus estava expondo as Escrituras. Aleluias. Glórias ao nome do Senhor Jesus. John Stott vai dizer que o declínio da pregação é o declínio de muitas igrejas. Queridos, toma cuidado com as pregações que você tem escutado. Começa a analisar as Escrituras. Analisa as Escrituras. Observa aquilo que as Escrituras falam. E daí você vai sentir o queimar das Escrituras dentro de você. A pregação, o declínio da pregação tem sido o declínio de muitas igrejas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, tem muitos pregadores que estão usando o púlpito para se autopromover. Autopromoção, tentando ali mostrar que é capaz de fazer. Eu já vou terminar. Tentando mostrar que ele faz, que ele pode, que acontece. Mas os irmãos cantaram aqui, mais de ti. Eles cantaram que eu suma e que o Senhor apareça, que eu diminua e que Ele cresça. Eles cantaram aqui. Mas, irmãos, ultimamente nós temos visto pregadores que estão se autopromovendo, querendo mostrar os seus talentos,
Como dizia a Cassiane, os nossos dons e os nossos talentos são para o Senhor. São para o Senhor. James Black vai dizer que nós temos que colocar todos os preparativos, todos os nossos talentos, tudo o que temos, para contribuir para o desempenho da pregação da palavra, da pregação genuína da palavra. Não qualquer coisa, irmão, não qualquer pregação, não qualquer palavra. Versículo 32, mais uma vez, para a gente encerrar. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Mais uma vez eu quero dizer para você: deixe queimar dentro de você a pregação da Escritura, ou deixe o seu coração queimar através da pregação das Escrituras, através da exposição da palavra de Deus. Clame nesta noite: Senhor, deixa queimar, ou faz queimar, Senhor, por meio da pregação da tua palavra. Meu irmão, escute pregações genuínas da palavra de Deus, busque meditar na palavra e deixe-a queimar dentro de você. Levítico, capítulo 6, versículos 12 e 13. O Senhor vai dizer: e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Aleluia. Os sacerdotes deverão tirar a cinza e deverão repor a lenha, e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Sabe que fogo é esse, meu irmão? A ministração da palavra, a meditação da palavra, a busca pela palavra de Deus. Então deixe a palavra queimar, deixe esse fogo acender em você, o fogo da palavra. Aleluia. Espírito Santo, deixa queimar nesta noite, Senhor. Queima dentro de nós. Aleluia. Queima, Senhor. Queima, Senhor, por meio da tua palavra. Aleluia. Deixa queimar, 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 deixa queimar,
tenho fogo cerrado em meu peito e não me dá descanso. Não tenho mais descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito e não me dá descanso. Não tenho mais descanso. Oh, o que você vai fazer? Deixa queimar, deixa queimar. 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 Muitos querem suas mãos, nós só queremos os teus pés. Muitos querem suas mãos, só queremos seus pés. Muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, só queremos seus pés. Mais do que a bênção, queremos a sua presença. Mais do que os bens dessa vida, queremos a vida eterna em Ti, Jesus. Oh, Pai, não nos preocupamos por aquilo que o Senhor pode nos dar. Nós queremos a Sua presença, Pai. Muitos querem Suas mãos, nós só queremos os Seus pés. Muitos querem Suas mãos, só queremos Seus pés. Declare para Ele isso. Muitos querem Suas mãos, nós só queremos os Seus pés. Muitos querem Suas mãos, só queremos Seus pés. Deixa queimar, deixa queimar. 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 Glória a Deus. Eu saúdo a toda a igreja, a todos com a paz do Senhor. Queremos agradecer a Deus por mais o dia de hoje, o início de mais uma noite, pela vida do Paulo, que nos trouxe uma poderosa palavra, da vida daqueles que servem ao Senhor com gratidão. E hoje o Senhor nos dá esse privilégio, né, de falar do amor dEle, falar da sua graça, da sua misericórdia. Eu quero, irmãos, pedir ao povo de Deus, aquele que nos ouve, que nos assistem, para que façamos um jejum. Amanhã vai ter uma reunião na cidade, vai ter uma reunião com o prefeito e os comerciantes, e me fizeram o convite, estarei lá na Câmara, e acredito que vai se tratar acerca se vai abrir o comércio ou não. Consequentemente, a igreja entra nisso, não por ser comércio, mas por ser uma questão pública, né? E é importante. Então, se for me concedida a palavra, a gente, claro, quer que o Senhor direcione, porque não é fácil, né, falar, abre o comércio ou fecha o comércio, a igreja permanece assim. Então, que aconteça segundo a vontade de Deus, que o Senhor tome a direção, que Ele oriente. Então eu peço, você que pode, a partir de hoje, né, de dormir, entre no jejum, pelo menos amanhã até meio-dia, se possível, tá, em prol disso. Sabemos que há uma guerra espiritual também, para que o povo não retorne, para que os cultos não voltem acerca do templo. Então, por favor, eu sei que você tem o desejo de estar aqui conosco. Essa guerra, irmãos, é uma guerra, claro, já vencida por Cristo, mas nós estamos aqui na terra ainda, à mercê de tantas coisas, e precisamos deste momento que não será sacrifício, eu creio, por tudo que o Senhor já tem nos tem feito, e por tudo que entendemos que ainda iremos receber. Então, minha proposta é um jejum com a igreja, com o povo de Deus, em nome de Jesus. Então, o propósito é esse,
acerca do que vai ser dito amanhã, que seja direcionado pelo Senhor, seja feita a vontade de Deus. E no domingo, se Deus permitir, estaremos aqui trazendo a palavra às 18 horas, em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus, vamos orar por tudo, né, gratos e pedindo que Ele continue nos protegendo, continue guardando a sua casa, a sua família, a igreja do Senhor na terra, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai, graças te damos, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido. Nós, Senhor, sentimos a Tua presença, sentimos, Senhor, assim como os discípulos no caminho de Emaús, eles foram insensíveis ao primeiro ponto, primeira vista, mas depois os olhos foram abertos e puderam entender que quem estava sempre com eles, mesmo na luta, era o Senhor Jesus. O Senhor é um Deus presente na angústia, é um Deus que não falha, é um Deus que não retrocede, que não mente. A Tua palavra tem se cumprido e vai permanecer cumprindo. Obrigado, Senhor, pelo dia, pelo alimento, obrigado pela vestimenta, obrigado, Senhor, pela saúde física e também a espiritual da nossa casa. Que o Senhor visite, Senhor, teu filho, a tua filha que está cultuando conosco neste momento e aqueles que não estão por alguma razão. Dá uma noite de paz. O Senhor conceda um sono do justo e reparador. O Senhor te visite enquanto você dorme e te dê saúde. Venha repreender todos os males. Que nós possamos despertar para um novo dia amanhã, com mais força, com mais ânimo, entendendo que o Senhor está mais perto, ó Senhor, a cada instante. Mas eu creio que algumas coisas ainda acontecerão para a glória do nome de Jesus. Sê com teu filho e tua filha, que vão jejuar conosco. Recebe o sacrifício aí no trono, Senhor, e que tudo aconteça conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, que a graça redentora de Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo sejam com todos e assim permaneça para sempre, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Pode aplaudir aí. Isso. Tem gente aqui, viu? Beijo no coração, Deus abençoe.